Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho e nós estamos aqui para iniciar mais um On Firecast, isso mesmo, o podcast da Juventude BAD, a Juventude da Igreja Batista Amigos de Deus. E hoje, mais uma vez, eu tenho a honra de estar aqui com a minha esposa, com a Bruna, que é líder da Juventude BAD junto comigo. E eu tenho certeza que vai ser mais uma noite de um impartir de coração, mais corações revelados aqui sobre a mesa, mais uma mesa sobre a palavra do Senhor. E eu desde já eu já desejo que você seja muito abençoado por esse podcast. Já quero aqui antecipadamente te pedir, deixa aí o seu like, a sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com os líderes de jovens que você conhece, com os jovens de outras igrejas, com os jovens da nossa igreja que talvez você ache que não está tão ambientado assim conosco ainda. Afinal de contas, nós somos inúmeros, né? E sinta-se à vontade, eu creio que vai ser um momento ímpar para nós mais uma vez. Fala aí, meu amor. Fala galera, boa noite, graça e paz. Estamos começando aí mais um Fire, né? Mais uma vez estou aqui presente e hoje nós vamos realizar um sonho. Porque é muito legal a gente ver os On Fires, né? Com o Jefferson entrevistando as pessoas. Então a gente vai fazer o contrário, a gente vai entrevistar o Jefferson, não é? Vamos descobrir aí como que aconteceu a história da vida dele, vamos ver o que rolou, vamos ver o que tá rolando, vamos saber um pouquinho mais do nosso líder, né? Vamos saber o que aconteceu aí, uns embates da vida dele. E vai ser isso. Nessa aí me pegou no pulo, né? Porque a gente não tinha ainda o convidado para o podcast de hoje. E aí eu falei com ela assim, amor, somos nós que vamos lá. Ela, o que nós vamos falar? Eu falei, deixa fluir, fica tranquilo, deixa fluir lá. E aí agora, quando a gente estava no caminho para cá, ela disse, eu vou te entrevistar. E aí foi meio que uma sacanagem, né? Me pegou no pulo, mas tá bom, tá valendo. Vamos lá. Só vamos fazer um merchan aqui antes aqui. Eu quero lembrar vocês que o On Firecast tem como colaborador o Lubre Avenida, troca de óleo, lubrificantes, a super troca de óleo, Gustavo Lubre Avenida, nosso parceiro, meu amigão. Também tem o apoio da VIP Baterias, a loja VIP Baterias aqui em BH, que entrega baterias em toda BH e região metropolitana, bateria para carro, para moto, caminhão, bateria para energia solar, para o seu no-break, para qualquer modelo de bateria que você precisar, e você encontra na VIP Baterias, e eles entregam em toda BH, não cobra taxa de entrega, instala grátis na sua casa, divide até 6 vezes sem juros. Esses são alguns dos nossos apoiadores, e a Bruna também vai falar de uma nova apoiadora nossa aqui agora, que chegando, que é a Rayane Natielli, aí já é design de unha, já é assunto de menina, então vou deixar para a Bruna falar dela, né? Gente, a Rayane é uma parceira, também é uma conhecida de muito tempo, né? Ela tá aí no mercado há mais de 8 anos. Ela trabalha com unha de fibra de gel, ela dá curso, ela já certificou muitas mulheres pelo Brasil aí. E ela faz um trabalho muito lindo, um trabalho assim, para levantar a autoestima das mulheres mesmo. Eu já fiz as unhas com ela, tô precisando até fazer de novo, viu, Rayane? Mas é um trabalho excelente. Ela é uma pessoa de excelência lá da nossa igreja. Então, assim, procurem ela, meninas. Não só apenas para fazer suas unhas, mas para também fazer um curso, uma profissão aí que hoje no mercado tá super em alta. Então, os dados dela vão estar aqui embaixo no rodapé. Procure lá e você vai gostar muito do trabalho dela. É isso aí, glória a Deus. Então vamos lá, né? Já que hoje eu que tô aqui de frente com a Bru, pode mandar aí as perguntas e vamos tocar o barco aí. Eu acho que eu vou gostar mais dessa área de entrevistadora do que a de entrevistada. Vai acabar assumindo meu lugar aqui. Vamos lá então para as perguntas e vamos começar com aquela típica que você ama fazer. Quem é o Jefinho? O Jefinho pai, o Jefinho amigo, o Jefinho esposo, o Jefinho filho. Quem é o Jefinho Jefferson Adriano? Conta pra gente quem que é o Jefinho.
Bom, o Jefinho, o Jefferson Adriano, ele é um cara que tá aprendendo, tentando ser o melhor marido, um bom marido, que tá tentando e aprendendo a ser um bom pai, um melhor filho, um bom filho, um bom irmão, um melhor irmão. Eu me vejo hoje ainda não pronto, não preparado, não no ápice da excelência, mas também já não estou mais no lugar onde eu estava. Eu entendo que eu estou caminhando, eu estou crescendo em Deus, mas antes de crescer em Deus, eu acho muito importante e necessário eu crescer para você como marido, eu crescer para o Matheus e para o Bernard como pai, para a dona Silvana como filho. Então, eu sou esse cara que estou tentando ser melhor todos os dias, erro e acerto, às vezes mais erro do que acerto, às vezes mais acerto do que erro, mas estou tentando, não estou desistindo. E o amigo Jefferson é aquele cara que eu sou amigo de todo mundo, né? Eu conheço muitas, inúmeras pessoas, e assim, eu não sou aquele cara que fala assim, ah, eu tenho muitos conhecidos e poucos amigos. Não, eu tenho muitos amigos. Eu tenho amigos que talvez eu não precise sentar na mesa deles todas as semanas, todos os meses. Talvez a gente fique 6 meses ou até um ano sem se ver. Mas se eu pegar meu telefone aqui e ligar para alguém, alô, amigo, meu carro furou o pneu, meu carro acabou a gasolina, aconteceu tal situação comigo aqui, resgata fulano para mim, faz alguma coisa, eu tenho certeza que eu posso escolher que a minha agenda está repleta de amigos assim. Porque eu sou esse tipo de amigo. Eu não meço esforços para ajudar os meus amigos. Eu não sou um cara que guarda mágoas no coração referente aos nossos amigos, assim, que às vezes a gente fica tempo sem se ver e aí dá aquelas ressalvazinhas. Eu não sou esse tipo de cara. Eu sou amigo de todo mundo, o Jefferson é amigo de todos. Tem gente que me cumprimenta por aí que eu ainda não sei nem quem é. E, e é isso, o Jefferson amigo é esse cara que tá sempre disposto a servir, que tá sempre disposto a ajudar alguém, sempre tem um braço estendido. A minha casa sempre foi assim, meus familiares sempre foram assim, minha avó era assim, minha tia era assim. E eu cresci nesse ambiente de ser amigo de todo mundo. Então, através disso, eu tô tentando ser alguém melhor. Eu tô tentando ser um bom marido. Se eu tô conseguindo, é você que pode falar, né? Se não for, muito cuidado, vai pro YouTube. Mas o Jefinho, se eu pudesse me definir, eu me defino como um cara que está em constante evolução. O Jefferson é um cara que não se acha pronto. Eu entendi que eu estou em uma constante. Eu só não posso parar. Esse é o Jefinho. Eita, sofri aí, hein? Eu vi a gotinha escorrendo assim do lado, sabe? Porque ele gosta de falar uma frase, desde que outra boca te louve. É, E falar sobre você, eu imagino que seja bem apertado. é Falar sobre complicado nós mesmo. mesmos, né? Realmente é bem complicado. É verdade. Talvez essa próxima pergunta seja um pouco mais fácil de ser respondida. Conta pra gente aí um pouco como foi sua conversão, como foi sua caminhada, o que aconteceu até aqui. Conta pra gente um pouco de como você conheceu Jesus. Bom, eu já tenho 34 anos, né? Embora com essa carcassinha de 18, né? Uau! Eu já tenho meus 34 anos e já passei por uns bons percalços aí, né? E assim, eu tive um passado não muito louvável. Muitas pessoas conhecem esse passado da minha vida, algumas outras não. Talvez vão até ficar surpresas ao ver esse podcast. Mas eu fui um cara que eu cresci sem pai, né? Sem uma paternidade. E logo na minha adolescência, assim, veio a minha irmã, que nasceu especial, minha irmã, nossa princesa, né, a Rafa, e a minha mãe precisou devolver todas as suas atenções para ela, e é assim até hoje. Assim, minha mãe, quero até aproveitar para deixar aqui um parabéns para ela, porque é difícil, ela devolveu a vida dela para cuidar da minha irmã, e as duas são daquele grude lá, né, ninguém consegue desgrudar.
E então, assim, logo na adolescência, já me envolvendo com drogadição, com alguns delitos. E não foi por maus exemplos perto de mim, eu sempre tive bons exemplos. Minha casa sempre teve pessoas honradas e valorosas. Mas o mundo, as ruas, a escola, as companhias e as minhas escolhas, né? Principalmente as minhas escolhas me levaram para esses caminhos tortuosos. E aí eu conheci as drogas, conheci o crime, ainda trabalhava, pegava uns bicos e tal, mas sempre envolvido com alguma coisa oculta. E isso minha mãe nem sonhava, minha avó então nem passava pela cabeça. Mas desde muito novo envolvido com muitas coisas que não eram legais. E depois que eu completei minha maioridade, os 18 anos, as coisas foram ficando um pouco pior, até que um dia é um dos destinos que essa vida leva, alguém tentou contra a minha vida. E quando essa pessoa tentou contra a minha vida, a partir daquele dia, eu dediquei a minha vida total ao crime. E aí, assim, foi um calabouço, um poço sem fundo. Foi quando eu cheguei ao fundo do poço mesmo. Aí fui preso diversas vezes e algumas delas condenado. Eu cheguei a cumprir quase 7 anos de prisão, né, condenado por tráfico de drogas, investigado por outros crimes. E ao longo a minha última vez que eu fui preso, eu fiquei 5 anos preso. E quando eu saí, eu tinha certeza de uma coisa, eu não queria aquela vida mais. Mas eu não sabia o que eu ia fazer ainda. E sempre por alguma coisa ou não, Deus parece que sempre estava cercando, sabe? E todos os lugares que eu ia tinha alguém falando sobre Deus, tinha algum louvor, tinha algo, sempre tinha alguma coisa relacionada ao mundo que eu vivo hoje. E muito antes disso, quando aquelas senhoras, as irmãs do coque, né, nos evangelismos, as mulheres da oração, assim, sempre ia lá nos lugares onde eu ficava lá, né, na boca de fumo, lá no tráfico intenso mesmo, às vezes até armado. E essas irmãs chegavam lá e liberavam palavras para mim que eu tenho vivido hoje. E às vezes eu lembro, até me emociono. E quando dessa última vez que eu fui preso, eu saí da cadeia, eu fui na casa de um amigo, que era seus primos, né? E a gente ainda não se conhecia. E quando eu cheguei lá, eu não sabia, aquele amigo havia se convertido. E na casa dele tinha uma célula. E a partir dali foi o meu encontro com Jesus, porque eu cheguei na porta da casa dele no intuito de conseguir uma moto para eu tentar trabalhar de motoboy. E aí quando eu cheguei lá tinha uma célula. E aí eu fiquei sem graça de voltar, abrir a porta, arrastar uma cadeira, entra, fica à vontade, e agora? Aí eu entrei, participei, ouvi a palavra. E eu me lembro muito bem que naquela noite o meu antigo pastor Gilson Antunes, da Igreja Batista Deus Conosco, ele ministrava Mateus capítulo 6, versículo de número 33. E dizia assim: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. E assim, foi a palavra menos evangelística que você pode pensar. Não tem evangelismo nessa palavra, mas o evangelho é evangelho, então ele é evangelístico. Aleluia. E aquelas palavras vieram como flechas, como dardos no meu peito, e aquilo de alguma forma mexeu comigo. Como se Deus estivesse falando: você tentou a sua vida inteira correr atrás de coisas e você nunca tentou me encontrar. E aí eu decidi, a partir daquela noite, eu não me converti exatamente naquela noite publicamente, mas o meu coração naquela noite a converteu. A partir daquele dia eu já não tinha mais paz para andar em outros lugares, eu já não conseguia. E aí Deus foi abrindo portas e eu consegui emprego e consegui a moto que eu estava buscando, e aquela palavra sempre martelando. Até que um dia, aí eu continuei frequentando aquela célula, e até que um dia um irmão, nosso grande amigo, hoje pastor Douglas, né, marido da pastora Priscila, ele disse assim: irmão, você já ouviu falar do encontro? Aí eu: como assim? Ele: encontro com Deus? Aí eu: como que funciona? Ele: não, é muito maneiro, nós vamos para um sítio,
e tal. E, não, é muito maneiro. Vamos lá e é X valor, não sei o que. Se você não tiver como, eu até pago pra você ir. Eu, não, mas eu trabalho. Não, mas Deus abre portas, você vai conseguir ir. E aí eu era recém-chegado da empresa que eu trabalhava. E aí eu fui falar com o patrão. Ele falou, não, me convidaram pra ir pro encontro e X. Ele falou, se você for pro encontro, eu te libero. E até te dou o dinheiro adiantado pra você pagar. Aí eu, uau, vamos experimentar isso aí. E aí eu fui pro encontro. E lá no encontro, de verdade, assim, eu encontrei com o Senhor me encontrou ali e falaram, foram muitas verdades assim liberadas no meu espírito. E a partir daquele dia eu me entreguei verdadeiramente para o Senhor de todo o meu coração e de lá para cá eu não sei fazer outra coisa se não for servir meus irmãos, servir ao Senhor. Às vezes eu tento me policiar para a gente ter tempo para a gente, mas eu se tiver igreja de segunda, terça, quarta, quinta, se tiver alguma coisa para fazer, se tiver que pregar, se tiver que ir, a gente tá, desde esse momento eu sou esse impulsionado, apaixonado por Jesus. Sempre fui muito fervoroso com a palavra, com vontade de entender, de aprender, passava noites trancado, lendo, sem entender nada, mas insistindo naquilo. E foi assim, minha conversão, meio que o Senhor me resgatou mesmo assim do fundo das trevas. Ele verdadeiramente me tirou de um charco de lodo e pôs os meus Aleluia. pés sobre uma rocha firme. Glória a Deus. Essa foi assim a minha conversão. E foi cercado por irmãos que de alguma forma me serviram, me tocaram, me ouviram, me discipularam, não me julgaram, que foi assim algo crucial para a minha conversão foi isso. Ninguém me tratou como ex-presidiário. Eu nunca senti ninguém me tratando assim como o traficante. Eu sempre vi que eles me tratavam como o novo convertido, o filho que está nascendo. É um bebê, um recém-nascido, a gente precisa cuidar. Então, isso foi um ponto-chave da minha conversão também. Esse toque, esse abraço, esse não julgamento da parte das pessoas, não teve um olhar trocado para mim. Tanto na igreja, quanto nas células, quanto com os pastores, os líderes. Muito pelo contrário, todos me abraçaram, todos investiram seu tempo em mim, todos deram a mesa das suas casas para mim. E a partir daí eu nasci para Jesus e venho crescendo. Eita. E pra gente que veio desse lugar de encontro, só de ouvir falar de encontro, nosso coração já treme, né? Não tem nem Só como. de ouvir falar a palavra encontro com Deus, o nosso coração já grita. E realmente, assim, vendo a sua trajetória e sabendo por dentro tudo que aconteceu da sua conversão, eu consigo me lembrar, né? Só de uma frase que o meu pai falou com a gente quando nós começamos a namorar e que algumas pessoas ficaram um pouco Assustadas, né? assustadas, essa é a palavra. E ele simplesmente virou e falou assim: se eu não acreditar naquilo que eu prego, eu não sirvo para pregar. Exatamente. E isso, assim, deu um choque até muito, muito cristão. Porque tem muita gente que olha para as pessoas, mas olham com olhar de julgamento e realmente não olham com o olhar que Cristo olharia. Exatamente. É como se os pecados delas fossem perdoáveis, mas os de outras pessoas não. Sim. Eles já são automaticamente lançados no inferno. E eu me lembro exatamente dessa noite, quando a gente foi conversar com seu pai, o recém-convertido, ele já era batizado, a gente já estava trabalhando com célula, já estava fluindo, crescendo em Deus, mas querendo ou não, era filho do pastor e a pupila da igreja, a queridinha de todo mundo amava a Bruna, o que não é difícil, né? E aí eu me lembro quando eu sentei no sofá e seu pai falou assim, se eu não acreditar no que eu tô pregando, eu não sirvo para pregar. E aí eu, uau, aquilo foi um batismo de consciência, assim, seu pai, saudoso pastor Marcelo, inesquecível em nossas memórias. Meu Deus. E é sobre isso. Nós temos que acreditar no que nós pregamos em todo o tempo. E aí, conta pra gente, então, depois dessa conversão, depois desse encargo, como que foi chegar a ser o líder da Juventude Base? Qual foi esse processo aí até chegar
na liderança da juventude, ganhar o coração do pastor Ricardo, apóstolo Ricardo. Assim, eu sempre fui muito entregue ao serviço do ministério, né? Eu, desde que me converti, eu sempre procurei saber lugares onde precisava de alguém. Lugares onde tinha uma aresta e eu precisava ali encaixar para tampar aquela aresta. E eu lembro quando a minha primeira função na igreja foi teatro, né? Porque, estão precisando no teatro. Eu falei, então amém, eis-me aqui. E aí eu fui pro teatro. E aí, automaticamente, quase todos os teatros, aquele cara que tinha aquela fala principal, que tinha que dar uma palavra para a igreja, era eu. Sempre foi assim. Isso foi automático que foi acontecendo. Depois precisava de alguém na mesa de som. E aí eu fui para a mesa de som. E aí precisava de um líder de célula porque o outro não vai poder ir. Aí a gente ia lá e fazia a célula. Aí tinha a casa de paz, era o lar de paz, onde a gente fazia célula na casa de pessoas que ainda não eram convertidas. E aí a gente estava lá. Então eu sempre fui esse cara que ocupei lugares vagos em questão de serviço ao reino, em servir os irmãos. Eu sempre estive disponível e disposto. Eu não estava só apenas lá. Eu estava disposto para exercer o que fosse necessário. E isso nunca mudou. E a igreja de onde nós nascemos para Jesus, ela investia muito em pessoas, e ainda investe, né? Na questão do dar um discipulado, de um crescimento. E isso foi acontecendo muito conosco lá. Você não podia exercer nenhuma função sem antes passar por alguns cursos. E isso foi muito bom, porque isso trabalha no seu emocional, porque às vezes a gente vem muito emotivo, querendo fazer e não se prepara para aquilo. E aí quando te dá um curso de 6 meses para depois você fazer, aí você vê a real motivação do seu coração. E então isso foi trabalhando o meu espírito, foi trabalhando o meu coração, foi trabalhando o meu discernimento, de discernir tempos e momentos, mas de fato, tudo comigo aconteceu muito rápido. Foi tudo muito instantâneo. Depois eu tive o discernimento que comigo precisava ser assim. Precisava ser assim, se não fosse assim, não seria. E aí logo então eu me tornei líder de célula e depois já estava dando aula no pré-batismo e já estava formando no curso de líder, e daqui a pouco já estava dando aula para outros líderes. E aí eu fui enviado para o seminário e esse seminário cresceu muito o meu entendimento, né? E assim, eu sempre estive disponível. Então, alcançar a liderança da juventude para mim não foi um lugar que eu queria alcançar. Foi algo que o Senhor já tinha me dado há muitos anos, antes mesmo de eu me converter. Eu me lembro que uma dessas irmãzinhas do coque, em uma ocasião que a gente estava lá no mundo, ela chegou e ela falou comigo assim: hoje você está aqui, mas daqui a um tempo você será pastor de jovens de uma grande igreja. Eita. E assim, só que quando ela falou, isso não tinha sentido nenhum para mim. Porque, cara, eu sabia que Jesus, o cara que tinha morrido na cruz, ressuscitado, Deus era o pai dele, mas eu não tinha noção de nada, cara. Nada. Conhecia de ouvir falar. Não, eu conhecia de ouvir falar. Eu não tinha visto ainda. E aí, ao longo dos anos, essas coisas foram acontecendo e a gente era líder de jovens na nossa antiga igreja. E a gente se tornou líder porque a gente já servia lá. Então, quando precisou transicionar os líderes para o Ministério de Família, a gente estava disponível. Então, nós nos tornamos líderes não porque nós queríamos aquilo, mas porque a gente estava disponível para aquilo. Sim. E aí era uma equipe, né? Eram nós dois, era o Léo e a Penélope, e era o Douglas e a Priscila, que até então ainda não eram pastores. E nós exercemos ali a liderança, e foi bênção. E eu lembro de congresso que nós fizemos, que tem gente que está servindo lá até hoje, que converteram nos congressos que nós fizemos, com mensagem que nós pregamos, o Senhor nos usou.
e com cordas de amor atraiu essas pessoas e hoje elas estão servindo. Então a gente já vem frutificando. Não é de agora. A liderança da Juventude BAD, ela veio para o natural agora, mas eu vejo que no espiritual isso já era uma concretização de Deus. Então, eu não alcancei porque eu não estava buscando alcançar. Eu estava servindo meus irmãos. E só que isso também veio de um preparo. Porque o que Deus tinha para mim era verdade. Mas a minha vontade foi de encontro com o propósito de Deus. Então eu sempre busquei me preparar, não apenas servindo, mas eu sempre busquei me instruir na palavra, eu sempre busquei ouvir os mais velhos. Pensa num cara que gosta de sentar na beirada de uma mesa com alguém que tem cabelo branco, é eu. Eu gosto de ouvir, eu gosto de prestar atenção. Às vezes a gente fica até tarde, eu assisto ótimos pregadores, eu ouço Apóstolo Joel, eu ouço Gesiel Gomes, eu ouço Napoleão Falcão, eu ouço Gregório McNutt, eu ouço Juscelio, eu ouço Luiz Hermínio, eu ouço Ricardo Batista, eu ouço Paulo Hobbs, eu ouço Éden Henrique, eu gosto de ouvir homens que engrandecem o meu conhecimento, que me aprofundam, que são mais apaixonados do que eu. Então, tudo isso foi me preparando para a gente ter alcançado esse lugar. E assim, eu nem julgo ter alcançado. De fato, eu não julgo ter alcançado. Eu sei que o Senhor está nos trabalhando no caminho. E eu vejo que nós chegamos a ser líderes da Juventude BAD por um encargo do céu mesmo, por um encargo do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente está tocando uma geração. Sim. E eu sinto que as coisas estão movimentando, que a medida está aumentando, as lutas estão aumentando, as provas estão aumentando, mas o derramar de Deus também está aumentando. Sabe, eu tô discernindo isso no Espírito. Eu vejo que o Senhor, ele tem colocado a sua forte mão, mas esses dias a gente estava no hospital com o Bernard, e eu estava com ele no colo, né, fazendo canguru, e aí ele estava muito agitado com os braços, e aí eu ficava com dó de segurar nos braços dele, para que eu queria deixar ele à vontade, né, meu filho, meu bebezinho, tá lá internado. E aí eu ficava com dó e soltava, só que quando ele debatia os braços, a saturação dele, que é o nível de oxigênio no sangue, caía. E ele ficava chorando. E quando eu segurava ele firme, a sua saturação aumentava e ele ficava tranquilo. Aí uma enfermeira veio e falou comigo assim: isso mesmo, pai, você tem que segurar firme, porque ele precisa de sentir segurança. E aí na hora Deus falou comigo que não é sobre ficar solto fazendo o que você quer, mas tem hora que ele prende a gente com a sua forte mão para a gente se sentir seguro. E porque isso vai nos oxigenar, vai nos fazer bem. Então eu entendi isso. Não é sobre a gente fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Eu quero ser líder, eu vou conseguir. Não, não é sobre isso. É sobre Deus colocar a sua potente mão em cima e a gente sentir o peso disso, mas ao mesmo tempo se sentir seguro com isso. É verdade. Então eu creio que o fato de termos alcançado essa questão da liderança da juventude é fruto do nosso serviço. Não apenas da habilidade das nossas mãos, mas da destreza do nosso coração. Amém. Sabe? Do empenho, da entrega do nosso coração para isso. Sabe? Eu amo esses meninos, eu amo essas meninas. Eu vejo que alguém está desempregado, eu quero dar uma oferta, eu quero currículo, eu quero arrumar um emprego. Hoje mesmo eu estava perguntando para um lá na igreja, agora eu estava lá, falei, você está com quantos anos? Estou com 18. Já está trabalhando? Tô, não, tem custo de quê? Eu já estou preocupado. Sabe, essa unção, esse manto de paternidade, a liderança veio por causa disso. Porque a gente não queria ela. É por isso que ela veio. É verdade. Eu nunca quis ser o líder. Para mim, ser o braço direito do pastor Júlio estava ótimo. Sabe, eu nunca quis ser o líder. E por isso nos tornamos. Porque nós alcançamos esse lugar por causa da entrega do nosso coração. Sim. E com muita humildade, assim, que eu faço essa leitura, sabe? Não é por cargo, né? Nunca foi por cargo, nunca foi por nome, nunca foi
por, por nenhuma cobiça de título nenhum, mesmo porque nós já éramos líderes lá na antiga igreja É, e isso não nos impediu de voltar a sentar e de reiniciar tudo. E isso eu vejo até como assim uma baliza, porque hoje em dia o jovem chega e fala: eu tô pronto. é, Eu tô pronto para ir fazer, mas não tá pronto para sentar e ouvir. E para exatamente. levantar para fazer, a gente tem que primeiro sentar e ouvir. É porque um dia Pedro falou com Jesus assim: "Que isso, mestre? Eu tô pronto para morrer contigo. Eu tô pronto para morrer no seu lugar." Só que Jesus, Pedro, você não tá pronto, cara. Você não tá. Mas ele achava que ele tava, só que ele não tava. E aí, quando veio a aprovação, ele não suportou e ele negou Jesus 3 vezes. Só que depois, lá em João 25, se não me engano, ou 20, 25, 21, 25, né? Ele, quando o Senhor vem e Pedro voltou para o mar e Jesus vem de novo, e aí ele tem toda aquela conversa: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E ali, quando ele pergunta a terceira vez ali, Pedro fala assim: Senhor, tu sabes. Sabe? É como se o Senhor estivesse falando, é como se Pedro estivesse falando assim: teve um dia que eu pensei que eu estava pronto, só que eu não Eu estava, cara. percebi que não era tanto assim. Eu percebi que eu te amo, mas não é tanto assim. Então, o Senhor sabe o quanto que eu te amo. E aí, Jesus falou com ele: então tá bom, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Porque é quando você entende, sabe, o lugar que você tá. E graças a Deus a gente tem muitos jovens que são muito impulsionados, né? E como o nosso pastor gosta de falar, é melhor frear do que empurrar, do que arrastar. Só que de fato, cara, ninguém tá pronto, É verdade. sabe? Ninguém tá pronto. Eu não sou líder porque eu tô pronto. É, o pastor não é pastor porque tá pronto. O pastor Ricardo não virou apóstolo porque tá pronto. Aliás, ele não virou apóstolo. Isso já é algo igual. Eu não virei líder. Já Não estava no sei. espírito. Só veio para fora. Sim. Só foi reconhecido publicamente, mas já estava no espírito. Então, para você, jovem, que tem um anseio de servir, de liderar, de pregar, cara, não tem problema nenhum com isso. Tenha mesmo isso no seu coração, mas respeite os processos. Respeite os seus dias, respeite os seus tempos, respeite as gerações passadas, respeite os pais da igreja, respeite os seus pais, respeite aqueles que vieram antes de você, sabe? Aprenda a sentar para ouvir, porque aquela frase clichê, né? Quem não senta para ouvir jamais poderá ficar em pé para ensinar. Mas é a maior verdade, cara. É verdade. Se você ainda não entendeu que você precisa sentar para ouvir, já é uma prova que você não está pronto. Se você acha que você já está pronto, é uma prova que você não está pronto. Já é a baliza que mostra que você não está pronto, é quando você acha que você está pronto. E, cara, não é que você vai ficar correndo atrás de carro, mas se prepare. Né? Se você tem isso no seu espírito, faça da maneira correta, se prepare. Sabe? Se prepare. Eu nunca pedi um púlpito, sabe? E se tem algo que me deixa triste é quando alguém me pede um púlpito, sabe? Assim, não, me põe para pregar, que dia que você vai deixar? Não, cara, porque deixa Deus te levar lá, Sim. sabe? Deixa Deus te levar. Eu nunca pedi um púlpito, cara, eu nunca me insinuei para isso. E, e você vê que a pessoa, quando ela tá nesse caminho de fazer isso, é porque ela já tá totalmente despreparada. Agora, quando você se prepara, pode ficar tranquilo que a oportunidade ela te encontra. É natural. É natural, flui, cara, porque é espiritual. Exato. É maior do que você. Sim. É espiritual. Então, não precisa ficar se matando por isso. É verdade. É só deixar fluir, cara. Glória É só a deixar Deus. fluir. E outra pergunta que a gente quer fazer, nós sabemos que desafios tem vários pelo caminho, mas tem algum especial, tem algo que te marcou, um desafio que te pegou? Assim,
muitas coisas de fato nos provam, né? Vem para fortalecer nossa fé. Um dos um desafio grande assim que aconteceu comigo foi quando eu fui transicionar de uma igreja, quando eu vim para a IBAD. Eu tinha nascido ali na IBDC e estava ambientado com aquele mundo e tal. E de repente eu comecei a ver que eu precisava transicionar. Só que ninguém estava entendendo. Parecia uma rebeldia, parecia você vai se perder e tudo. E aí um dia eu vim visitar a IBAD e eu estava bem assim, num momento bem crucial, muitas coisas acontecendo. E quando eu fui visitar a Igreja Batista Amigos de Deus a primeira vez, eu lembro que até hoje eu lembro era um culto de ceia e o pastor Ricardo pregou uma mensagem de Juízes 16 sobre Sansão e o título da mensagem é Duro é quando um consagrado perde a unção. Pensa um dia que eu chorei, você estava comigo, você viu. E que mexeu muito comigo e depois eu orando por algum lugar e eu voltei, visitei mais algumas vezes e de fato meu espírito vibrou com aquela casa. E era aqui em cima ainda no Milionários. E quando eu fui sozinho, né? A gente ainda era noivos, né? E você quis ficar para honrar o seu pai e eu de maneira alguma poderia ser contra isso. E eu vim eu e Deus, né? Para IBAD sem conhecer ninguém e tal. Foi um desafio muito grande. E hoje parece que eu nasci na IBAD, né? Parece que eu tô lá desde o dia que abriu as portas. Mas de fato foi um desafio muito grande. E hoje eu vejo com a situação do nosso bebê, né? Que enquanto nós fomos levantados como os líderes da juventude, você estava grávida ainda, e, e o Bernard veio e nasceu prematuro, e hospital e aquela coisa toda, CTI, incubador, isso mexeu muito com a gente. E agora a gente estava pertinho da alta dele, aí veio outra situação. É um desafio, assim, talvez um dos maiores desafios, assim, acho que até para nós como casal, né? Até hoje é o nosso maior desafio. E só que Deus me deu um batismo de confiança, de fé, que isso não nos parou. Não é que a gente está relaxado com o nosso filho, a gente está lá com toda a atenção, mas a gente não parou nenhuma das nossas movimentações em questão de culto, em questão de estar servindo, em questão de café de pastores, de não apenas ir lá para fazer o nosso culto, mas ir sentar para ouvir, para cultuar o nosso Deus, para adorar o nosso Senhor. Estamos firmes, estamos perseverantes, mas de fato um dos maiores desafios que nós temos passado nesse dia e como a gente está aprendendo com isso, né? E porque a gente está cuidando de talvez dezenas, centenas de vidas e tem uma pequenininha lá. E só que isso não nos freou, não nos parou. Isso não, nem foi o maior desafio, tem sido. Sim. Tem sido um grande desafio. Mas a gente tem uma palavra e eu creio que Deus é fiel e ele há de cumprir. Amém. Ele há de cumprir. Nós não paramos antes, nós não estamos parados durante e nem vamos parar depois. Nem vamos parar depois, é isso. Quem tá indo para um lugar encontra o caminho, o recurso. Exatamente. Então, conta pra gente aí um sonho que você tem, uma meta, algo que tem no seu coração. Você fala um sonho pessoal ou ministerial? Os dois. Bom, um sonho pessoal, eu não sou um cara muito materialista. Às vezes a gente até brinca com o meu sonho Honda Civic, né, e tal. Mas isso aí eu sei que é de menos. Mas eu tenho um sonho de que a nossa casa, de que a nossa família seja um ponto de contato entre o céu e a terra, sabe? Se a gente conhece um casal que é assim, que é o Charles e a Priscila. Sim. E todas as vezes que a gente foi visitar a casa do Charles e da Priscila, a gente via a casa deles sendo
o pessoal batendo no portão e ora por mim. Um ponto de socorro. É um ponto de socorro. Eu tenho esse sonho, sabe? Da nossa vida ser esse ponto de socorro, assim, ó. Do céu colocar uma lanterna em nós e falar assim, pode ir lá. Pode ir lá porque ali eu libero palavras para você. Pode ir lá porque ali eu libero recursos para você. E eu sonho da nossa casa. Literalmente a nossa casa ser esse ponto de apoio. É nós, os nossos filhos, Amém. os nossos netos, a nossa casa ser esse ponto de apoio. Esse ponto de encontro entre o céu e a terra, sabe? Quando as pessoas tiverem a necessidade de buscar algo da parte de Deus, pensa assim, eu vou lá na casa do Jefferson e da Bruna porque tem uma palavra de Deus para minha vida lá. Sim. Esse é um sonho pessoal, esse não é nem o ministerial. Esse é um sonho pessoal para mim. Porque que a gente vai alcançar as coisas, a gente vai. Eu não me ocupo com coisas grandes demais para mim. Antes fiz calar e sossegar a minha alma. Então, eu tô vivendo um dia de cada vez, um passo de cada vez, mas de fato esse é um sonho pessoal de ser um referencial de alguém que representa o céu na terra. Esse é um sonho. E um sonho ministerial eu sempre recebi muitas direções e muitas palavras sobre o encargo pastoral. E isso não é sobre o título, não é sobre isso, até que porque, se for olhar na prática, a gente exerce um pastoreio, a gente é pastor de jovens. E não assim que quando chegar, fala assim, uau, cheguei. Não, mas a gente sonha em fluir nessa movimentação pastoral no sentido de servir mais evidentemente pessoas, sabe? E se tem algo que é um sonho ministerial meu é que os jovens que nos ouvem cheguem mais longe do que nós. Amém. Sabe? Talvez eu nunca vou ir pregar nos Estados Unidos, mas se um deles for, é melhor do que eu ir. Sabe? Talvez eu não vou aprender a falar inglês e espanhol, mas se eles aprenderem, é melhor do que eu aprender. Talvez eu não vou conseguir ter todas as revelações que eu sempre sonhei em ter, mas se eles conseguirem, é melhor do que eu conseguir. Sabe? E isso eu falo dos jovens, dos nossos liderados, mas falo do Mateus e do Bernardo. Sabe? Se que os lugares que eu sonhei em Deus, se o Mateus e o Bernardo tocar lá, é melhor para mim do que se eu tocar. Então, um sonho ministerial para mim seria ver os meus frutos permanecendo. Ver o sucesso. É isso. Ver o sucesso. O sucesso do ministério é esse. É o que o seu pai também gostava muito de dizer. Que ser bem-sucedido não é ter dinheiro ou status, mas ser bem-sucedido é quando você é sucedido por alguém que faz melhor do que você. É verdade. Quando nós descemos do altar naquele dia em que o óleo foi colocado na nossa cabeça com a liderança da juventude, eu desci naquela rampa pensando, quem que eu vou preparar para me substituir? Porque não é um fim em si mesmo, não é sobre nós. O sucesso do ministério é ser bem-sucedido. É que o próximo que chegue faça melhor do que nós. Amém. Os próximos que venham façam melhor do que nós. Então, um sonho ministerial para mim é ver essa geração mais apaixonada por Jesus do que eu, mais influenciada pela palavra do que eu, vivendo mais experiências com Deus do que eu. Um sonho ministerial meu seria ver os nossos jovens, esses meninos que gostam de ficar pedindo mesa, amanhã eles estarem fornecendo essa mesa. Aleluia. Sabe? Esse seria o meu sonho ministerial. Glória a Deus. É ver a minha próxima geração voando mais longe do que eu. Amém. Esse é o meu sonho ministerial. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Sua esposa me falou, não sei se você conhece ela, eu conheço. Ela te falou? Ela me falou um negócio muito legal, que seu coração tá queimando por uma palavra esses dias. E aí,
tá na hora de você compartilhá-la com a gente. Ela me falou que tem algo borbulhando aí dentro, então compartilha com a gente. De verdade tem. A gente está falando muito sobre... Às vezes a gente vai pregar sobre um tema e você é minha esposa, você me conhece talvez até melhor do que eu. Durante muitos anos, eu sempre preparei os meus esboços com introdução, com desenvolvimento, com tópicos, com conclusão. Sempre tudo muito bonitinho. Se abrir meu telefone aqui, tem mais de 400 mensagens prontas para pregar. Só que, ultimamente, eu não tenho conseguido mais fazer isso. Eu tenho até tentado, mas eu não estou conseguindo mais. É como se eu estou vivendo uma palavra que o pastor Ricardo estava falando muitos tempos atrás, que já não são mais dias de preparar a pregação, mas sim o pregador. Então, eu tenho preparado o meu coração para isso. Então, eu leio e estudo, mas no anotar eu não consigo. Fica vivo no coração, mas no papel não faz sentido. E antigamente era o contrário, né? No papel fazia todo sentido. Na minha mente eu pregava mais do que o miligrama. E na hora, meu Deus. E esses dias o Senhor tem falado muito conosco a respeito de coração. E a gente, até através de uma palavra sua sobre Davi, em Atos 13, 22, quando a palavra diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará conforme toda a minha vontade. E assim, algo que você disse uma vez que ficou marcado para mim, que é melhor ser achado por Deus do que ser visto pelos homens. Sim. E o nosso coração tá nisso nesses dias, sabe? A gente tá se escondendo dos homens para tentar ser achado por Deus. E, de fato, até alcançar liderança, essas coisas vêm disso. Que a gente não estava se amostrando para os homens, mas a gente foi encontrado por Deus. É verdade. E esses dias o Senhor tem falado muito comigo sobre inteireza de coração. Sabe? Sobre estar verdadeiramente disposto a fazer o que você está fazendo. Sabe? Quando o Senhor nos deu a responsabilidade de tocar essa geração, de tocar a juventude BAD, automaticamente precisa aumentar o nível da minha entrega. Sim. Porque se eu me entregava muito bem como um braço direito do nosso líder, pastor Júlio, agora eu precisava me redobrar, sabe? Eu preciso me entregar muito mais. Então o meu coração precisa estar muito mais inteiro nisso. Muito mais inteiro nisso. E a gente está vivendo um tempo na nossa casa de uma tamanha generosidade. A gente não tem dificuldade de levantar oferta para lugar nenhum. Sim. Se chover na Bahia, alagar lá, a gente levanta uma oferta e manda um caminhão cheio de coisa para lá. Se for no Jequitinhonha, a gente levanta uma oferta e vai um ônibus cheio de servo, de missionário para lá. Sabe? Então a gente está vivendo esse tempo de generosidade. Mas mais do que dar dinheiro é dar o coração. É verdade. Tá? Porque dar o dinheiro é fácil. Sabe, fazer um Pix aqui agora não precisa nem ter dinheiro na conta, é só baixar o PicPay e tal. Fazer mexendo de graça pra eles aqui, né? Mas aí você vai lá e faz um Pix pelo cartão de crédito. Então, dar dinheiro tá fácil, cara. Mas a questão é se o seu coração você já deu ele antes de dar o dinheiro. Sim. Porque o que Deus resiste não é... O que Deus não resiste não é o seu dinheiro. É um contrito e quebrantado coração. Aleluia. Então não é a sua carteira que Deus não resiste, é o seu coração. Sim. Que Deus não resiste. E acho que tem meses já, todo podcast e toda mensagem que eu estou pregando, eu estou falando sobre Amazias. Porque esse de fato tem tocado muito no meu coração. Que foi um homem reto. Sabe? Segundo Crônicas, capítulo 25, fala de um homem que fez tudo o que era reto diante do Senhor. Meu Deus do céu, eu fico maravilhado. Como que o homem fez tudo o que era reto diante dos olhos do Senhor. Uau. Só que o texto continua dizendo, porém, não de todo o coração. Então não valeu nada, cara. Não valeu nada a escola bíblica dominical, não valeu nada o culto de quarta, não valeu nada o culto de terça-feira, 14h, não valeu nada o sexta-feira, não valeu nada o Ibaditins, não valeu nada o culto de primícia, não valeu nada o culto de ceia.
se não foi de todo o coração. Sabe aquilo, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço? O seu coração não foi devolvido para mim. Eu não sei quem que você é. Sabe? Então, Deus está falando muito conosco a respeito de uma inteireza de coração. Sabe? Eu sinto que Deus está tá nos lavando de dentro para fora, sabe? Eu sinto que Deus tá tirando as impurezas do nosso coração, para a gente devolver esse coração para Ele. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque não é porque ele era perfeito, talvez ele pecou mais do que Saul, cara. Pensa que Davi pecou muito mais do que Saul, mas Saul foi rejeitado. E Davi não. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas por quê? Porque quando o profeta chegava e falava assim, é você, ele falava, eu mesmo. Foi eu mesmo, pequei. Matei, adulterei, sabe? Então eu sinto que Deus está nos trazendo para esse tempo de confissão, de uma consciência de pecado, de uma vida íntegra, sabe? Diante de Deus, um coração puro, um verdadeiro coração. Falou, Senhor, eu não sou essa Brastemp toda, não, mas eu tô aqui, som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, sabe? Então, se tem algo que está queimando no meu coração esses dias, para imprimir nos nossos irmãos, nos nossos jovens, é tudo que você for fazer para Deus, cara. Faz de todo o coração. Não faz pela metade, não. Não faz porque você viu alguém fazendo. Sim. Não faz porque alguém te pediu para fazer. Não faz porque é sua obrigação. Não faz porque você estava na escala. Quando você for fazer, faz de todo o coração. Sabe? Imprime o seu coração naquilo. Põe vontade, põe garra, põe força, põe amor, põe talento, põe dedicação, põe entrega. Põe isso. Põe o seu coração naquilo. Põe o seu coração naquilo. Porque se tem algo que Deus pede para o homem guardar é o coração, cara. Sabe? Se de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Porque ele não é bom. Nosso coração não é essa coisa linda, esse S2, esse trem bonitinho, não, mano. Coração é mau e perverso, é isso que a Bíblia fala dele. A Bíblia fala que você tem que guardar seu coração, que você tem que guiar o seu coração. Fala, porque dele procede as fontes da vida, mas também da morte. Sim. Então, o seu coração não é essa coisa linda, esse emojizinho que fica bombando do WhatsApp, não. Sabe? O coração do homem ele é insensato, ele é enganoso. E enganoso é o coração, a Bíblia diz. Sabe? Então, você precisa guardar seu coração, jovem. Você precisa entender que se você quer fazer algo para Deus, se você quer servir, se você quer alcançar um lugar em Deus, a primeira coisa que você tem que dar para Deus, antes do seu tempo, antes do seu dinheiro, antes do seu empenho, é seu coração, cara. Porque, de fato, se você não dá o seu coração, você não está dando nada para Deus. É verdade. Sabe? A Bíblia fala que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ali está o teu coração. Então, se Deus for um tesouro para você, põe seu coração em Deus. Agora, se sua namorada for um tesouro para você, seu coração está nela, cara. Sabe? Você primeiro precisa entregar seu coração para Deus, cara. Você precisa entender que você não é dono dele. A melhor forma de guardar ele é colocar na mão. Como que você consegue guardar dinheiro? Não é na mão. Você põe no banco, você dá para alguém que sabe guardar. Eu, por exemplo, para me guardar dinheiro, eu tenho que dar para minha esposa. Porque se ficar comigo, irmão, vai embora. Todo culto que eu entro, eu quero dar dinheiro. Todo lugar que eu vou, eu vejo um treino e eu quero comprar, eu quero comer. Nossa, que tapete do carro nem tá rasgado, mano. Mas o homem, ele é assim. Sabe? Então, para mim guardar, eu preciso deixar com alguém. Então, para você guardar seu coração, guarda ele em Deus, cara. Entrega ele para Deus. Sabe? Você vai precisar policiar o seu coração. Você não pode viver por um sentimentalismo. É porque hoje a frase que a gente mais escuta é:
Se você tá com dúvida de alguma coisa, escuta seu coração. Não, pelo Pelo amor de amor de Deus. Deus. Não, você tem que guiar seu coração. Esse negócio de guia. Ai, ouve seu coração. O coração é enganoso, ele tá te enganando. Não ouve ele, não. Discipula ele, doutrina ele, sabe? Traz ele, rege ele. Não deixa ele te governar, não. Verdade. Não deixa a sua alma te governar, não. Salmo 42, é 42 ou 40, se não me engano, verso 5, quando o salmista fala assim: por que está aflita, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Sabe, o coração e a alma é onde estão os seus sentimentos, é onde está o seu psique, é onde está tudo que vai te... as suas emoções estão ali quando você ama, quando você odeia, quando você... As intenções do coração é a intenção da sua alma. E chega uma hora que a sua alma, ela quer te apertar, ela quer te trancar no quarto na depressão, ela quer fazer você cortar o pulso, ela quer fazer você largar tudo, quer fazer você trancar a faculdade, desistir da carteira. É a sua alma, é o seu coração que está gritando. Só que aí o salmista ele vira o jogo, e é isso que a gente precisa aprender a fazer. Por que você está aflita, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Sabe? Às vezes a gente quer ser guiado pelo coração. Não, cara. Você tem que doutrinar seu coração. Quando ele começar a te apertar, você pergunta: por que você está aflito? Por que você está perturbado dentro de mim? Espera em Deus. Você tem que discipular seu coração. Você tem que cuidar dele. Sabe? Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele nunca estava preocupado em fazer nada pelos homens. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque tudo que ele ia fazer, ele pensava em Deus, cara. Sabe, eu tô morando aqui em palácios, mas a arca do meu Senhor vivia em tendas. Sabe, era um cara que se preocupava. Era um cara que o coração dele já era totalmente rendido. E eu tenho estudado muito, e eu tenho me questionado se quando a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus, qual é a verdadeira mensagem que tem dentro disso? O que está dentro, o que está intrínseco nisso, sabe? Se não era Deus falando assim, sabe, Davi, sabe o coração dele? Não é dele, é meu. Aquele coração ali, ó, que às vezes até peca, sabe? Ele é meu. Ele rendeu ele para mim, ele entregou ele para mim contrito e quebrantado. Aí eu não resisti. Aquele coração que Davi carrega no peito não é dele, é meu. Eu fico me perguntando se não era isso que o texto estava querendo dizer. Sabe? Achei um homem segundo o meu coração. É verdade. Sabe? É verdade, porque eu me lembro muito de um outro salmo de Davi que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. E esse coração puro que precisa ser criado em nós. Esse coração puro de saber assim, eu até peco, mas a minha confiança ainda está em Deus. A minha esperança ainda está em Deus. Eu até tenho falhas, eu até tenho limitações, mas o que eu faço por zelo ao meu Deus, por amor ao meu Deus. Eu até tive uma experiência esses dias lá no hospital mesmo com o Bernard. E depois de uma má notícia, né, dos médicos sobre uma inflamação que ele deu no braço, eu saí, fui pro banheiro e eu virei para Deus e falei assim: Senhor, a minha força tá acabando, mas a minha confiança não, porque o meu coração ainda tá no Senhor. E a gente precisa guardar esse coração. A gente precisa dominar esse coração, porque muitas das vezes ele vai nos levar para caminhos tortuosos. Caminhos que a gente não espera, que a gente não deseja, e quando a gente vê, a gente já tá lá. É por isso que o coração ele tem que ser dominado. O que tem liberdade em nós é o espírito. A verdade é essa. O coração e a alma, ela tem que andar ali na rédea curta, porque eles não querem fazer a vontade de Deus. Mas o espírito, sim, ele tem um lugar de liberdade em nós.
Quando eu ministrei, nesse último sexta-feira que eu ministrei, eu até falei pros meninos que eu prefiro chegar no céu tendo me limitado a fazer várias coisas aqui na terra, coisas que eu até poderia fazer, que pode até não ser pecado diante da Bíblia ou diante de qualquer coisa, mas que eu me limitei a não fazer, do que chegar no céu e falar com Deus: Deus, eu fui em todos os sexta-feira, Deus, eu fiz podcast, Deus, eu cuidei de sua juventude, Deus, eu fiz isso, aquilo, fui líder de célula, eu fiz casa de paz, eu fiz tudo que eu podia fazer, e ele falar para trás de mim: eu não te conheço. É melhor ser limitado aqui na terra do que me limitar lá no céu. Exatamente. E o meu coração, ele muitas das vezes ele tenta dominar. E ele não vai tentar me dominar me levando para o céu. Então nós precisamos de mover o nosso coração a favor das coisas que nós temos ciência de que são proveitosas. Aquelas coisas que são incorruptíveis. Sabe? Aquele tesouro incorruptível para um corpo incorruptível. Exatamente. Até que porque Noé foi contado como justo antes de haver lei. Então qual que era o senso de justiça? É verdade. Sabe, era um homem que não precisou proibir para fazer o que era certo. Era o coração dele, era íntegro. Sim. Era reto diante de Deus. Sabe, porque a lei veio por causa do pecado, né? Precisou alguém matar para escrever não matarás. E de fato que a nossa geração, principalmente, a gente é muito empolgado para muitas coisas. E tem coisa que nem é proibida, de fato. Mas eu me privo por amor ao meu Deus. Sabe, eu prefiro não fazer por amor ao meu Deus. Sim. Se a Bíblia fala pouco, quem fala muito é louco, para Sim. início de conversa. Então tem assunto que nem cabe algumas perguntas mais. Porque quando você começa a perguntar, seu coração já está inclinado para aquilo, cara. Você só quer alguém que vai concordar com você. É verdade. Sabe? Então melhor é nem fazer. Melhor é nem fazer, mesmo que não fora proibido. Mas se eu entendo que aquilo me guarda diante de Deus, que aquilo corresponde a um zelo diante de Deus, então eu não faço. Então eu prefiro guardar o meu coração nisso. Sabe? É como se a gente fosse muito empolgado para muitas coisas, mas para ser zeloso com Deus a gente não é. Sabe? Salmo 119, ele fala: como guardará o jovem o seu caminho reto e santo? Meditando na palavra do Senhor. Sabe? Guardando o coração nele todos os dias. Porque, de fato, se a gente for guiado pela nossa vontade, cara, o nosso coração vai querer só as coisas da terra. O nosso coração sempre vai querer as coisas da terra. É verdade. Dificilmente ele vai querer as coisas do céu. Então, não é o coração que se rende, é você que entrega ele. Não é ele que se rende. Sim. É você que entrega ele. Sabe? É você que precisa dominá-lo. É você que precisa ter total domínio sobre ele. Porque eu penso que quando Pedro afirmou para Jesus que estava pronto para morrer por ele, foi por uma emoção, cara. Sabe, ali de fato. E eu fico de cara que Pedro andou 3 anos com Jesus e Jesus depois vira para ele: o dia que você converter, Pedro, você vai na frente dos seus irmãos. Sabe, eu penso que era Jesus falando assim: o dia que você me entregar seu coração, aí você vai estar pronto para tocar uma multidão. É verdade. Porque por enquanto você só está andando do meu lado. Seu coração ainda não é meu. Tá? Porque se o coração de Pedro fosse como o coração de Jesus, ele não tinha arrancado a orelha de Malco. Ainda está sendo sobre você, não sobre mim. Exatamente. Porque, cara, pecou, pequei, levanta. Pecou, pequei, levanta. Pecou, pequei, levanta. Só não fica prostrado. Sabe? Só não fica caído. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Sabe? Porque Pedro tinha tudo para ter desistido, cara. Pedro tinha tudo para ter parado, para ter largado tudo. Sabe? Eu fico pensando quando Pedro está atravessando aquele pátio
e tem aquela fogueira e Jesus está lá preso, e aí Jesus olha para ele e ele olha para Jesus, e aquela troca de olhares ali, e aí Pedro passa um filme na cabeça, né? Pedro, Satanás queria te peneirar como trigo, mas eu intercedi para que a tua fé não desfalecesse. Não, Pedro, calma, você não está tão pronto assim, calma, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, e aí eu penso que naquele momento passa um filme na cabeça de Pedro, e aí Pedro pensa o quê? Acabou para mim. Agora acabou, não dei meu coração para ele enquanto era tempo, agora acabou. Só que depois quando Jesus encontra com ele novamente e faz aquelas 3 perguntas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E aí quando ele fala, Senhor, tu sabes. Acho que ali ele entregou o coração dele, sabe? Ali ele falou assim, ó, eu não te amo como eu pensava que te amava, mas eu te amo. Então, o que eu tenho para te dar é esse coração aqui, ó. Talvez eu não esteja pronto para morrer, mas eu te amo. Sabe, ser sincero de verdade. Ele é imperfeito, mas é seu. Ele é imperfeito, mas é seu. Essa é a palavra. Ele é imperfeito, mas é seu. Ele é corruptível, mas é seu. Eu te entrego ele. E aí Jesus vira e fala assim, Pedro, quando você era mais moço, você andava por onde queria, vestia o que queria e fazia o que queria. Mas vai chegar um tempo, quando seu coração for totalmente meu, que eles vão te cingir, eles vão te levar para onde quiser. Sabe, é quando seu coração já é do Senhor, o que a terra te causa já não faz mais tanto sentido assim. Porque você já se entregou para ele. E eu sei que tem muitos dos nossos irmãos que já fizeram, quase estava lá, no ato de ter o seu coração totalmente rendido a Deus. Mas alguém os feriu. E isso os fez retroceder. Mas pensa quantas vezes nós ferimos o coração de Deus. E ele nunca retrocedeu. Eita, é verdade. Quantas e quantas vezes? Jeremias capítulo 3 fala de Israel e fala de Judá. E é como se fossem 2 igrejas. Uma idólatra, que era Israel, e a Judá mais nova. Outra idólatra, porque viu sua irmã mais velha fazer e imitou. E aí a idólatra Israel pede a carta de divórcio, a adúltera, a prostituta, porque estava pecando com outros deuses. E adorar outros deuses para Deus é imoralidade, é adultério. E ela pede a carta de divórcio e vai embora. E Deus fica esperando ela voltar, mas ela não volta. Ela não voltou. E Judá, vendo Deus despedindo a sua irmã Israel com carta de divórcio, não se arrependeu de seus pecados. Antes, os fez, e ainda pior, profanando a própria terra de Israel. E aí, ela fazia como a sua irmã, ela adorava nos altos dos montes, todos os deuses idólatras, só que ela também ia no templo cultuar. E aí, o texto diz assim, e Judá, a infiel, a falsa, a pérfida, voltou para mim, mas não de todo o coração. Sabe, então, é de todo o coração, cara. Só existe uma forma de você amar a Deus, é com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Só tem uma forma de você amar a Deus e nunca vai ser meia boca. É com toda a tua força. É imprimir força nisso. É com toda a tua alma, o teu coração, com todo o teu psique, com todo o seu sentimento, com tudo que você tem, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Só tem uma forma de amar a Deus. É só essa maneira, não tem outra. Não tem outra maneira. Em Mateus, esse texto começa dizendo, com todo o seu coração. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou é todo, cara. É tudo. É ele todo. Entrega o seu coração, que é o mais fácil de se corromper, depois entrega a sua alma, que você consegue dominar. Depois seu entendimento é dele. E foi isso que eu fiz. Esse é o Jefferson. Essa foi minha conversão. Foi assim que eu me tornei o líder. Se fosse resumir todas as perguntas
foi isso que eu fiz. Eu entreguei meu coração para Deus. Eu me entreguei para Deus sem reservas. Foi como Eliseu. Eu queimei as carroças, eu matei os bois, eu me despedi dos meus pais e eu não tenho mais para onde voltar. Aleluia. Essa é a minha história, sabe? Eu me entreguei totalmente para Deus. Eu não presto para mais nada. Eu não sei fazer outra coisa que não for servir o meu Deus. Minha vida não tem mais sentido nenhum. Se não for, se tem uma coisa que eu oro com verdade para Deus, é se eu for desviar, me mata. Não me deixa perder o Senhor. Sabe? Se em algum momento o Senhor ver que o Senhor vai me perder, que eu vou te perder, Deus, acaba comigo. Não me deixa aqui sem o Senhor, porque já não faz sentido nenhum. Sabe? Então esse é o Jefferson, é o cara que entregou o coração para Deus e que desde então vem mantendo isso, vem fazendo de tudo para não pegar esse coração de volta. Sabe? É como se eu tivesse ido lá no gasofilaço, arrancado ele aqui dentro e colocado lá. Tá aqui. É seu. Não me devolve. Talvez não tenha valor nenhum, mas tá aqui. É seu. Esse é o Jefferson. É verdade. O cara que ama Jesus, o cara apaixonado pelas escrituras, o cara que de vez em quando no culto você vai ver abraçado com a Bíblia, você vai ver beijando ela e não é um número. Esse é o Jefferson. Esse é o Jefferson. Glória a Deus. Se você queria conhecer um pouquinho mais do seu líder, tá aí. Então, termina dando um conselho para os nossos jovens, para os nossos filhos. Um conselho do Jefinho. Pro jovem eu digo, cara, seja apaixonado por Jesus. E não seja só na hora do louvor. Que a sua entrega por Jesus não seja uma lágrima escorrendo dos seus olhos na hora do louvor. Que a sua paixão por Jesus não seja apenas querer pregar ou querer ter um cargo na igreja, mas querer ter o seu coração entregue para Jesus. Sabe? Que você seja apaixonado por isso aqui, ó. Sabe? Que isso aqui, cara, nunca se aparte da sua mão, do seu coração, sabe? Dos seus olhos, sabe? É como aqueles guerreiros que foram lutar e as espadas ficaram apegadas na sua mão. Que isso aqui, cara, se torne um com você. Sabe? Que o seu amor por Jesus seja palpável para você, para depois ser para as outras pessoas. Sabe? Você precisa entregar seu coração de verdade. Você precisa ser um bom filho. Você precisa ser um bom irmão. Você precisa ser um bom funcionário. Você precisa se tornar um bom marido para que você se torne um bom pai. Sabe? Para você ser um bom pastor, você vai precisar ser uma boa ovelha. Sabe? Então, entenda os seus momentos, entenda os princípios, respeite-os e cumpra princípios. Sabe? Se tem uma palavra que eu deixo assim, que é a minha vida, irmãos, que a minha vida é cumpra princípios, cara. Cumpra, respeite os processos, viva os seus momentos, curta as suas etapas, não as pule. Não pule etapa, sabe? Viva uma vida de entrega para Deus, constante, sabe? Que não seja apenas uma lágrima num culto, mas que a sua vida seja um culto. Esse seria o meu conselho. Preocupe-se em estudar, se formar, fazer curso, se profissionalizar, aprender uma nova língua, aprender computação, sabe? Um curso técnico, se profissionalize, cara. Seja alguém na sociedade, sabe? Se você vê algo que te incomoda, talvez já é o Espírito te despertando para que você seja a solução para aquela causa. Sabe? Talvez Deus esteja te levantando como um Mardoqueu para você despertar algum mistério por aí. Glória a Deus. É isso. Acho que deu para conhecer um pouquinho mais do Jefinho. Acho que deu pra gente entender um pouquinho melhor a sua história, seus processos. E
Agora você pode finalizar o nosso podcast. A entrevistadora tá meio acuada, né? Tá meio tímida. Não é muito, Não é a minha não é praia. a praia dela, é mais eu que faço isso. Mas galera, eu quero te agradecer, vocês que nos acompanharam até agora, que assistiram esse podcast. Eu espero que possa ter sido abençoador para você, que você possa ter sido tocado pelo Senhor. Eu quero te pedir para você deixar aí o seu like, sua curtida, deixe também o seu comentário, fala aí, deixe aí no comentário o que falou para você, o que significou para você assistir esse podcast. Esse é o Jefinho, um cara que não é perfeito, um cara que não vai acertar todas, mas um cara que está disponível para Deus, para o céu, para você, para te servir, para te ouvir, para te discipular, sabe? A nossa mesa tem espaço para todo mundo. E você que não conhece o Sexta-feira, é o nosso culto de jovens que acontece aqui na Igreja Batista Amigo de Deus, na Via do Minério, número 3043, Avenida Valdir Soeiro Henrich, número 3043 aqui no Santa Helena. Toda sexta-feira, às 22h30, é o nosso culto do Sexta-feira, é o culto dos jovens. Você que não nos conhece, venha, sinta-se convidado, esteja aí conosco, em nome de Jesus. E nos siga lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @JuventudeBad. Curte a gente lá, deixa lá seu comentário, nos segue lá, compartilha o nosso perfil com os seus amigos aí. Não deixa de deixar aqui a sua curtida, não deixa de deixar, foi muito bom, né? Deixa aí a sua curtida, o seu comentário. Quero agradecer os nossos parceiros aqui, a EIC Elétrica, que é a empresa do nosso amigo Pastor Éden. Quero agradecer também o Leandro com a sua oficina, que é o da Cruz do Auto Center. Quero agradecer todos os nossos parceiros que têm nos apoiado, que têm mantido aqui, sustentado esse podcast. E você que quer ser um apoiador aqui do OnFireCast, pode nos procurar. Aí no link da descrição desse vídeo fica aí o nosso Instagram, você pode nos procurar lá, chama a gente lá no direct, lá a gente bate um papo. Valeu, obrigado pessoal, você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá em paz e não peques mais, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe.